Donald Trump está pedindo, pressionando, exigindo que países que não estão no Oriente Médio, ele está pedindo a países da Ásia, da Europa, que participem de uma, como ele chama, de uma ação conjunta para desbloquear o Estreito de Hormuz. É por onde passa 1/5 do comércio de petróleo global. Essa passagem está virtualmente paralisada pelo regime iraniano. A resposta desses países aos quais Trump se dirigiu tem sido uma só. Não temos nada a ver com essa guerra. Acompanhe. O principal alvo das falas de Donald Trump é a Europa. O presidente americano pressiona os europeus, destacando os laços dos Estados Unidos com países do continente via a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN. NATO is us. You can ask Putin. Putin fears us. He doesn't fear. He has no fear of Europe whatsoever. He fears the United States of America and the military that was built by me in the first term. No último domingo, Trump disse que estava em contato com 7 países para viabilizar uma ação coordenada para garantir a segurança marítima por Hormuz. Mas, até o momento, países asiáticos e europeus têm sinalizado discordância com qualquer medida do tipo. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, descartou o envolvimento em ações contra o Irã. We will not be drawn into the wider war. O Japão disse que não recebeu qualquer pedido, embora tenha sido citado por Trump em publicação nas redes sociais. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, também descartou expandir para o Golfo uma operação de proteção a navios que está centrada no Mar Vermelho, na principal rota comercial entre Europa e Ásia. Nobody wants to go actively in this war, and of course everybody is concerned what will be the outcome. Já o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, levantou questionamentos sobre o que os Estados Unidos querem da Europa. Was erwartet die Welt, was erwartet Donald Trump von einer, sagen wir mal, einer Handvoll oder 2 Handvoll europäischen Fregatten dort in der Straße von Hormuz zu leisten, was die machtvolle amerikanische Navy dort alleine nicht hinbekommen kann. Nesta segunda-feira, Trump esnobou o que a França, que recentemente enviou reforços à operação da UE no Mar Vermelho, poderia fazer para garantir a segurança em Hormuz. I think he's going to help. I mean, I'll let you know. I spoke to him yesterday. He's been on a scale of 0 to 10. I'd say he's been an 8. Not perfect, but it's France. We don't expect perfect. E sugeriu que pode estar apenas tensionando as relações com a Europa para testar o compromisso de aliados. In some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. Because I've been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. É divertidíssimo esse método do Trump de dar nota para os outros. Eu tenho a impressão que de 0 a 10 ele daria para si mesmo 20. Mas, enfim, nós estamos lidando com alguém, Vinícius, que toma decisões de grande alcance. Aparentemente, essas decisões levaram a uma situação que não era a que ele desejava, previa ou achava que ia alcançar em breve espaço de tempo. E agora ele sugere não saber o que fazer? Exato, William. O Trump ele sugere que ele foi para essa operação, tomou essa decisão de tentar derrubar o regime iraniano, inspirado em grande parte pelo sucesso da operação na Venezuela. Mas faltou ali fazer as devidas analogias históricas. O exército americano ele opera muito com base em comparação, né, ali na elaboração de estratégias, com base em experiências passadas, né? Tem um livro muito bom, se me permite aqui citar, de um professor meu lá em Oxford, na época do doutorado, chamado Analogies at War, Analogias em Guerra. E esse livro ele é muito influente entre ali os policymakers americanos do setor de defesa, do setor de estratégia. E me parece que o Trump, se fez alguma analogia, ele justamente o fez de maneira equivocada. Por quê? O Irã ele é muito mais complexo, e aqui, obviamente, não é uma defesa do regime sanguinário, opressor iraniano, mas uma constatação, ele é muito mais complexo, muito mais capaz
de resistir, porque é muito difícil ter ali uma divisão, principalmente dentro dos clérigos e entre os clérigos e a Guarda Revolucionária, que aparentemente é quem está dando as cartas aí, mesmo pós essa sucessão do líder supremo, o filho do Khamenei, que teria aí assumido o comando do Irã. Por mais que as defesas estejam exasperadas ali em termos de mísseis balísticos, até mesmo drones, no relato, sempre importante lembrar, dos americanos, há claramente uma não disposição de abrir negociações. Acho que Trump não contava com isso e se vê ali tentando dividir os custos dessa aventura que está custando caro não apenas ao Oriente Médio, mas ao mundo como um todo. Cliff, a gente tem recorrido a você muitas vezes nesses últimos anos, né? Desde antes agora dessa última eleição do Trump, porque profissionalmente você se dedica a entender o espírito do público americano em relação a processos eleitorais e decisões tomadas pelo presidente. Então, a gente vê as dificuldades externas dele no caso do fechamento do Estreito do Hormuz. E as domésticas? Eu falaria o seguinte, o Trump, em minha opinião, é um político extremamente talentoso do ponto de vista de comunicação, historicamente. Né? Eu falaria que ele é parecido ao Lula, que eu acho que em termos de talento, assim, de comunicação política. Mas nesse caso com o Irã, eu daria uma nota de 0 para ele. Por quê? Porque ele não justificou, ele não criou consenso inteiramente. Você faz as pesquisas e as pessoas não entendem. Ou seja, é o seu trabalho, fazer pesquisa. Exatamente, fazem pesquisa. Os americanos não têm direito à razão dessa intervenção. Aliás, ele já vem de forma negativa contra intervenções. Você tem uma tendência de longa data nos Estados Unidos de americanos sendo extremamente cansados a respeito do que a gente fala em inglês, ou forever wars, aquelas guerras de sempre, né? As guerras intermináveis. Intermináveis, aliás, assim. Mas, então, você já tem pouca credibilidade a respeito dessas questões frente da população americana. Mas, além disso, não foi bem explicado e vem sendo mal explicado até agora. As pesquisas, você tem Embora você dê ele nota 10 como comunicador. Normalmente, nesse momento, é um 0. Eu daria um 0 que ele, a administração dele, não fez o que precisava fazer para criar consenso com o público americano. Foi realmente, ele deu errado assim. Eu falaria, mesmo com os aliados também, ou seja, a gente pensou sobre Bush 1.0 pai, Bush 2.0 filho, no mínimo eles tentaram criar coleções assim, consensos com seus aliados a respeito do Iraque, que não foi feito no caso do Irã. E fica muito óbvio, tanto nas pesquisas na Europa, onde os Estados Unidos nesse momento têm uma credibilidade baixíssima, quanto com americanos que você só tem um terço a 40% da população que apoia, e mesmo republicanos que normalmente apoiam Trump em qualquer situação, têm dúvidas. Isso, deixa eu entender, através da sua avaliação, evidentemente, que queremos ouvi-lo, o que se apresenta a partir do que você ouve do próprio Trump? Como possível, como se fala em inglês, off-ramp, como uma possível saída da situação que ele está. O que você tem entendido? Nós temos aqui, William, o Trump ele tentando agora compartilhar os custos da guerra. Quando ele fala ali, ele chama os aliados, não vejo apenas um teste, como ele diz, se é que de fato ele está fazendo um teste, né? Ele sempre gosta ali de arranjar, né, várias explicações que soam como desculpas, mas realmente tentar mostrar para o público americano que é um propósito muito mais amplo do que o interesse apenas pessoal do Trump ou dos Estados Unidos em derrubar o regime iraniano. Como o Clifford falou, como ele não preparou antes essa estratégia de comunicação, agora ele parece querer arranjar justamente ali para o público americano a desculpa perfeita para ter iniciado esse conflito, que seria não uma causa exclusivamente americana, não seria aquilo que justamente ele prometeu não mais fazer, diferentemente de outros presidentes, não envolver os Estados Unidos em guerras inúteis,
mas algo que é muito mais relacionado à segurança coletiva do Ocidente. Ele faltou ali combinar com os europeus, porque pela fala de todos os líderes, até mesmo do Reino Unido, que costuma ser um aliado de primeira hora, um aliado incondicional dos americanos, esse plano não vai dar certo. Então, ou o Trump ele tenta ali aumentar a carga militar para derrubar o regime, ou então ele de fato vai ter de esperar aí alguma ajuda que pouco provavelmente virá, pelo menos enquanto o conflito não afetar diretamente a Europa. Só um último ponto, William. Nós temos aqui também de pensar que a própria Europa, né, ela pode temer ali, se envolver num conflito como esse e ficar desguarnecida em relação à Rússia, que é uma ameaça aí no horizonte e que Trump também vem fomentando essa ameaça por conta do seu posicionamento, para dizer o mínimo, ambíguo, para não dizer favorável a Vladimir Putin, na questão que já vem se arrastando há 4 anos e que também é de difícil solução. Cliff, eu queria prosseguir nessa capacidade que você tem de nos trazer informação sobre o nível de apoio do público americano a iniciativas para fora, tomadas pelo presidente Donald Trump. Você descreveu, no caso do Irã, como faltou essa capacidade dele, embora bom comunicador, nesse caso específico, de preparar as pessoas para o que ele fez. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, na operação contra o Maduro, quando a gente pensa no uso letal de força militar contra, assim chamados pelo governo americano, integrantes dos cartéis no Pacífico e no Caribe, e na possibilidade que é levantada de emprego de força letal também na América do Sul, em relação a organizações criminosas, qual é o grau de apoio então? Porque ali ele está mexendo com 2 fatores que foram importantes na eleição dele: imigração e segurança das fronteiras. Eu falaria primeiro que fica muito longe da cabeça dos americanos. Ou seja, eles estão preocupados sobre Irã? Não. Sobre Venezuela? Não. Sobre narcotráficos? Não muito. Eles estão preocupados sobre custo de vida. Okay. Então, essa agenda de hoje, essa agenda que vai definir as eleições desse ano, essa agenda que ele, ou seja, Trump e os republicanos têm problema. Eles têm problema com essa agenda porque eles pertencem, sabe, essa agenda pertence a eles, né? Mas, especificamente a respeito da Venezuela, a intervenção lá, você só tem 1/3 da população que apoia. Ou seja, o que aprova o que foi feito. Obviamente, você tem um terço que não sabe nada, que está bem longe, e um terço contra. Então, meio dividido nesse sentido. De novo, a população americana não fica a favor de intervenções musculares nesse momento, mas porque o custo de vida é muito mais importante para eles, eles estão olhando para questões domésticas, sobre a habilidade de botar comida na mesa, para pagar as coisas, para sabe, gerenciar a família assim, é muito menos sobre essas intervenções. Aproveitando que você está aqui de férias, mas provavelmente ligado no que você faz, a guerra do Irã já chegou na consciência do consumidor americano? Ainda não, mas vai. Olha, o preço de gasolina aumentando muito tem um efeito negativo muito rápido. Até agora, as pesquisas não mostram isso, acho que vai levar um pouco mais tempo. Não é muito claro a que ponto o preço vai aumentar assim, mas na medida que acontece, afeta as pesquisas. Não somente aqui. Não vai ser lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil e em outros países também. Eu até falaria o seguinte: os europeus ficam um pouco com o pé atrás, obviamente, que ficam com o pé atrás. Mas se o preço de gasolina aumentar muito, eles vão precisar reagir de uma maneira ou outra, seja através de intervenção militar, seja através de intervenção diplomática. Vinícius, você percebe na nossa conversa o esforço que a gente tem de encontrar coerências nas posturas do Trump, sobretudo no emprego da coerção militar como forma de atingir objetivos políticos. Ele parece ter se sentido muito bem com o que ele fez na Venezuela, você mesmo estava citando esse exemplo. Agora, se a gente comparar esses 2 universos, o universo da intervenção americana numa guerra no Oriente Médio e o universo de intervenções americanas no que ele considera ser uma guerra muito próxima dele, México, Caribe, Colômbia,
eventualmente declarar organizações criminosas como terroristas, o que nos incluiria nessa conta? Há uma coerência na sua análise? Se nós considerarmos, William, que o Trump ele já vem enfrentando dificuldades no campo econômico, já vinha, né, enfrentando dificuldades. Agora essas dificuldades, seguindo na linha do Clifford, elas devem se agravar porque em algum momento o custo do combustível, que reverbera por toda a economia, vai chegar no bolso do eleitor americano. Ele tem claramente ali um incentivo de manter a sua base MAGA, Make America Great Again, mais aguerrida, alinhada aos seus propósitos de governo. Então, me parece perfeitamente lógico que ele faça justamente essas intervenções na América Latina, porque no imaginário do eleitor MAGA, né, o que é a América Latina? Justamente um antro, né, de traficantes, um problema para os Estados Unidos, origem dos migrantes que provocariam crimes, provocariam ali a decadência moral dos Estados Unidos. E isso fica muito implícito, se não até muitas vezes explícito, no discurso ali, principalmente daqueles mais alinhados a um certo nacionalismo branco. Então, os que apoiam esse tipo de ação tendem a ser ali da base MAGA. Mas no caso específico do Irã, é muito incoerente, para dizer o mínimo, do ponto de vista da própria base do Trump. Por quê? É uma guerra distante, é uma guerra que não tem ligação com uma ameaça imediata. Uma hipótese, mas me parece muito pouco provável, mas nessa busca por explicações acho que vale a pena mencionar, talvez ele tenha ali justamente jogado com a sorte para tentar o quê? Ter uma demonstração de força, principalmente junto aos republicanos mais tradicionais, que sim, sempre desejaram ali a queda do regime iraniano, mas claramente em função de uma série de razões, entre as quais a própria solidez, ali a ausência de defecções dentro do regime dos ayatollahs, sempre foi muito difícil pensar numa situação em que o regime fosse facilmente removido. Em suma, parece que o Trump ele dobrou ali a aposta, foi excessivamente ambicioso, não deve ter dado o devido ouvido aos conselhos ali do staff militar e agora arrisca-se a perder ainda mais votos para os republicanos do que eles perderiam nessa eleição de meio de mandato. Cliff, para encerrar, deixa eu aproveitar que você é um instituto de pesquisa. Qual é o seu palpite? Eu sei que institutos de pesquisa não dão palpites, trabalham com bases estatísticas consolidadas. Mas qual é o seu palpite para as eleições de midterm no final do ano? Os democratas vão levar o House, a Câmara. Vão levar a Câmara? Vão levar. A questão é por quanto. O Senado fica 50-50 nesse momento por causa de tudo que vem acontecendo. Eu queria enfatizar esse ponto, que, em minha opinião, a agenda doméstica do Trump está morta ou está morrendo. Então, a gente não pode, não entender, vamos dizer, essa intervenção internacional como algum tipo de reação aos problemas que ele está enfrentando com a agenda doméstica. Mas parece que acentua o problema doméstico ao invés de melhorar? Sim, obviamente, com o preço de gasolina, com certeza, mas o Trump está tentando mexer com as variáveis de uma maneira ou outra. Por quê? Porque a agenda doméstica é complicada nesse momento. Bom, antes de me despedir de vocês, eu queria avisar quem nos acompanha que nós temos para outros conteúdos ou mesmo aprofundando os conteúdos que tratamos aqui, vão à página do www no site da CNN Brasil. Nós estamos desenvolvendo essa página como uma grande plataforma de análise de risco.